Então, cá estamos nós, dessa vez para explicar agora a atividade da página 354 a 357, a matéria de História. E começando aqui na página 354, nós temos a continuação do assunto que nós estávamos dando, sobre a questão da descoberta do Brasil, né? Então, essa parte do Tratado de Tordesilhas vem antes da descoberta do Brasil. Vamos começar a leitura, e aí então nós teremos a explicação da atividade. O Tratado de Tordesilhas. Mesmo antes da chegada dos europeus ao continente americano, vários cientistas e políticos europeus já acreditavam na existência de terras a oeste da Europa. Naquela época, eles conheciam somente algumas regiões do atual continente asiático e do norte da África. Em 1492, o navegador italiano Cristóvão Colombo, financiado pelos reis da Espanha e de Portugal, chegou ao continente americano. Quando a gente fala, gente, assim, que alguém foi financiado por um rei e tal, a gente está querendo dizer que os reis da Espanha e de Portugal deram tudo o que o Cristóvão Colombo necessitava para poder fazer essa viagem de exploração de novos continentes. Então, comida, eles deram pessoas para poder trabalhar com ele, para poder ajudar na viagem e tal. Quando retornou à Europa e revelou suas descobertas, provocou um conflito entre Portugal e Espanha, que pretendiam tirar o máximo de proveito das terras encontradas. Aí você vê, eles estavam buscando novas terras para poder pegar e lucrar com isso. E aí quando o Cristóvão Colombo descobriu que realmente existia terra desse lado de cá, e chegou lá falando de tudo que eles encontraram da natureza, porque até então era uma terra que era muito bem preservada. Os povos que viviam aqui viviam muito em harmonia com a natureza. E aí, quando ele chegou, vocês imaginem a situação. Lá na Europa, já tinham várias cidades, já tinham muitas terras, já tinham donos e tal. E aí, quando chegou Cristóvão Colombo falando que tinha um continente inexplorado, com vários recursos naturais que poderiam ser explorados e, consequentemente, gerar muito dinheiro para eles, o rei de Portugal e de Espanha ficaram assim louquinhos da Silva, porque todo mundo queria lucrar em cima dessas terras. E aí, para poder solucionar esse problema, esse impasse deles dois, o que é que eles fizeram aqui, ó? Para solucionar essa questão, o Papa Alexandre VI propôs que os dois países assinassem o Tratado de Tordesilhas, um documento que marcava as regiões que cada um deles poderia explorar, como mostra o mapa ao lado. Então, o Papa auxiliou, né, nessa questão da negociação, e aí, se vocês olharem aqui, ficou bem dividido as partes em que Portugal poderia explorar e a Espanha poderia explorar. E aí a gente vê também que aí, logo no livro mesmo, nós já temos o Brasil desenhadozinho, e aí a gente vê que Portugal não cumpriu bem a parte dele, né? Portugal ultrapassou um pouquinho o que estava no acordo do Tratado de Tordesilhas. A primeira questão é, com o Tratado de Tordesilhas, que país obteve mais terras na América? Aí vocês vão olhar aqui. Segundo essa imagem aqui, lembrando que o verde, o que está pintado de verde no mapinha, era o território espanhol. E o que está de lilás é o território que Portugal estava autorizada a explorar. E aí vocês analisem aí o mapinha e digam, quem é que estava com o maior território? Vocês colocam aí o nome do país. A segunda questão é para vocês completarem as frases. Vocês vão ler o texto e vão completar as frases de acordo com o assunto que a gente acabou de ler, ok? Próxima página. Nós temos aqui um textinho para podermos ler, para responder as questões. Portugueses nas terras dos indígenas. Inicialmente, os portugueses chamaram a terra que encontraram de Ilha de Santa Cruz. Após descobrirem que não estavam em uma ilha, mudaram o nome para Terra de Santa Cruz. Posteriormente, passaram a chamar as terras de Brasil, pois encontraram nelas grande quantidade de pau-brasil, uma árvore da qual se extraía uma tinta avermelhada usada como corante de tecidos e com grande valor comercial na época. Entre 1500 e 1530, os portugueses enviaram para as terras brasileiras expedições com a intenção de fazer o reconhecimento do território e construir feitorias para a exploração do pau-brasil.
As primeiras expedições portuguesas percorriam apenas o litoral, ficavam alguns meses e retornavam a Portugal. Nesse período, os portugueses não se fixaram no território. Então, nós temos aqui um dicionáriozinho explicando o que é expedição. Expedição é viagem em grupo para explorar ou pesquisar uma região. E feitoria é uma construção que ficava no litoral da colônia e guardava os produtos que seguiriam para a Europa. Uma coisa importante também que vocês têm que ter em mente é que o Brasil é imenso. O litoral brasileiro é imenso. Então, eles não estavam adentrando também muito no território brasileiro, porque nós tínhamos pessoas que já moravam aqui, que eram os índios. Vocês lembram que nós falamos que não houve embate, não foi violento o encontro dos portugueses com os índios, mas haviam tribos indígenas dentro do território brasileiro que os portugueses não sabiam qual seria a forma que eles iriam recepcionar. Por quê? Eles não saberiam dizer se as tribos que eles encontrassem dentro do território brasileiro seriam violentas ou não. Então, eles ficavam ali pelo litoral, explorando o litoral, pegavam tudo que eles podiam pegar e depois voltavam. E aí ficavam fazendo isso, indo e voltando, indo e voltando. Por 30 anos eles ficaram nessa, indo e voltando, indo e voltando. Então, aqui nós temos a atividade para responder. A primeira questão é: a imagem ao lado representa algumas das expedições feitas no litoral brasileiro por Américo Vespúcio. Observe a imagem e responda as perguntas. Então, aqui nós temos o litoral brasileiro, a partezinha que foi separada do domínio de Portugal, que fica claro que Portugal realmente ultrapassou a linha do Tratado de Tordesilhas. E aí ele foi explorando todo esse litoral, gente. Todos esses pontinhos aí, que tem a data, que tem o ano e que tem os locais, foram os locais em que eles foram explorando. Esse senhor aí, Américo Vespúcio. Na letra A, ele pergunta: o que as datas indicadas na imagem representam? Então, aqui vocês vão olhar a imagem, lembrando que, como foi dito, aqui está o registro do dia em que ele chegou nesses locais. E aí vocês vão dizer o que as datas indicam. Letra B. O que os nomes dados aos locais em que as embarcações atracaram têm em comum? Nossa! Eu não vou nem dar dica. Vocês vão ler, vão refletir e vão ver o nome, porque é realmente muito interessante. Uma única dica assim, que eu vou dar é que naquela época, a religião tinha bastante força, tá? Muita coisa. Tanto que vocês viram que quem foi apaziguar, quem foi resolver a situação entre o rei de Portugal e o rei da Espanha foi justamente um papa, né? Então aí a dica foi dada. Página 356, nós vamos ler o texto agora sobre o pau-brasil, a primeira riqueza. O pau-brasil era bastante valioso na Europa. Sua seiva já era muito utilizada em países europeus no tingimento de tecidos, principalmente para as roupas de pessoas que exerciam altos cargos, como reis, nobres e religiosos, e na construção de navios e de outros artigos de madeira. Os portugueses retiraram muita madeira de pau-brasil de nossas terras, e para isso utilizaram a mão de obra indígena. Os indígenas cortavam e transportavam a madeira para os navios portugueses e recebiam em troca objetos e materiais que até então eles desconheciam, como espelhos, facas e pentes. Essa prática é chamada de escambo. Gente, bora pensar nessa situação se acontecesse hoje em dia. Imagine aí que vocês estão na rua, vocês não, vocês são crianças, mas imagine a situação, você vê uma pessoa na rua que fica o dia inteiro trabalhando, pegando peso, levando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E aí, no final do dia, aquela pessoa recebe um espelho. Pior, um pente. Vocês conseguem imaginar isso? Olha que injustiça. Eles abusaram literalmente da ignorância do povo que vivia aqui, né? Dos nossos antepassados indígenas. Mas essa troca de mercadorias, de coisas, nós chamamos de escambo, né? Quando você troca mercadorias ou serviço por uma outra mercadoria.
Então aqui, a exploração do pau-brasil foi tão importante para o enriquecimento de Portugal que atualmente existe apenas uma pequena quantidade dessa árvore, classificada como uma espécie em perigo de extinção. Ano passado nós fizemos um passeio para o Parque da Cidade de Mata de São João e lá inclusive nós temos alguns espécimes de pau-brasil. E aí nós temos aqui uma imagenzinha que representa o período da exploração, os índiozinhos lá derrubando as árvores e levando para os portugueses. Nós temos aqui um pequeno dicionário falando de extinção, que é desaparecimento, deixar de existir, ou seja, quando algo deixa de existir. Quando nós falamos que tem um animal que está em perigo de extinção, é porque aquele animal está em perigo de deixar, está correndo o risco de deixar de existir. Mão de obra, trabalho manual necessário para executar determinada atividade. E seiva é um líquido nutritivo do interior dos vegetais. Então, bora agora para a última página do dever e a última questão também. Na primeira questão, nós temos: pinte no texto os trechos que explicam a finalidade do pau-brasil para os europeus. De novo, pintar não é muito legal, porque se pintar a parte errada, vai ser difícil de corrigir depois, tá? Então, em vez de pintar, sublinhem o texto, tá? A parte do texto que vocês acreditam, que explica a finalidade do pau-brasil para os europeus. E na segunda questão aqui tem: o escambo era uma forma de troca de trabalho por mercadorias. Na atualidade, que formas você conhece para se pagar a prestação de serviços? Vocês vão dizer, como é que hoje em dia nós pagamos pelo serviço de outra pessoa? Aí vocês vão dizer aqui. É uma resposta pessoal. Conversem com a família para poder colocar aqui uma resposta que vocês considerem ideal. Então é isso, gente. Eu espero que vocês consigam fazer o dever de vocês certinho, com calma, paciência. E é isso, até a próxima. Tchau, tchau.